Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Procurador. Eu sou Ricardo Cardoso e hoje nós vamos falar sobre AGU e Ministério Público da União, duas instituições e 8 carreiras de procuradores. Então, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acho muito difícil entender, até para quem é da área jurídica, entender essas carreiras de procurador. São muitas, e não dá para entender o que faz, o que não faz, de onde que ele é, de onde que ele não é. E aí eu me deparei e fui contar que só na AGU são 4 carreiras de procuradores, no Ministério Público da União são mais 4 carreiras de procuradores. Alguns não tem nada a ver com um com a outra, e é tudo procurador, e muitas vezes estão em lados contrários. Então eu quis fazer esse vídeo justamente para explicar sobre isso. E ainda eu consegui fazer meio que uma analogia que quem olha de fora acha que é tudo igual, mas olhando de perto é um pouquinho diferente. É mais ou menos que olhando assim para a medicina, é tudo médico, mas o radiologista é totalmente diferente do anestesista. É mais ou menos isso, e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. A grande maioria das pessoas consegue entender qual é a diferença de um ministério público para uma advocacia pública, mas os nomes dos procuradores são mais difíceis, até porque isso faz parte da nossa história. Antes de 88, a advocacia pública e o Ministério Público, eles confundiam as suas atribuições, e a Constituição de 1988, ela veio para separar essas atribuições, que muitas vezes elas eram conflituosas dentro do próprio órgão. Ele fazia a defesa e muitas vezes entrava com ações contra os próprios órgãos. Só para vocês terem noção da dificuldade que era isso, a Constituição, ela tem os atos de disposições constitucionais transitórias, que é o que a gente chama de ADCT. No artigo 29 da ADCT, ela fala o seguinte: os membros do Ministério Público podem ir para a Advocacia Geral da União de forma definitiva. Então hoje ninguém consegue pensar que um promotor vai defender o Estado. Mas antes de 88 isso poderia acontecer, era comum. Inclusive essas carreiras nasceram de uma carreira só e elas foram se destacando, né? Então elas foram, determinada carreira faz uma coisa, determinada carreira faz outra, determinada carreira faz outra, e tudo continuou com o nome de procurador e tudo ficou difícil de entender, né? Ficou muito difícil de entender. Eu vou colocar na tela o artigo 29 da DCT para vocês verem como foi feita a transição de Ministério Público para advocacia pública na nossa Constituição. Vocês vão ver, por exemplo, antes de 1978, a Fazenda Nacional poderia delegar aos Ministérios Públicos dos Estados a defesa da União, o que é uma coisa impensável nos dias de hoje. Então, só para retratar essa mudança constitucional, como ela é relevante no âmbito das procuradorias. Antes de 88, os procuradores da República, por exemplo, eu vou explicar o que é procurador da República, ele poderia advogar. É muito comum que os procuradores da República, antes de 88, hoje ainda tenham permissão para advogar. É o caso, por exemplo, do ex-procurador-geral da República, que tem OAB ativa. É o caso do atual procurador da República, o Augusto Aras, que tem OAB ativa. Não é minha opinião, eu pesquisei e vou colocar na tela para vocês como ele tem a OAB ativa. E aqueles procuradores da República, membros do Ministério Público Federal, que optaram pela AGU, eles mudaram de regime jurídico, né? Entraram no regime jurídico da AGU e tiveram que ficar na AGU para sempre. Um exemplo é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Eu não tenho a informação precisa de que ele optou pela AGU, mas pelo currículo dele fica bem claro de ver isso, porque de 85 até 88 ele é pertencente à carreira do Ministério Público Federal. E depois ele sai para doutorado na Alemanha, e quando ele volta em 90, ele começa a fazer parte dos cargos que nós temos na AGU, que é consultoria dos ministérios e do presidente da República. Inclusive o Gilmar Mendes, em 99, final da década de 90, foi advogado-geral da União e depois foi indicado ao Supremo Tribunal Federal. É comum, inclusive, que os advogados gerais da União sejam indicados e sempre estejam na fila para serem ministros do Supremo Tribunal Federal. Isto porque quem indica os ministros do Supremo Tribunal Federal é o presidente da República, e ele muito provavelmente vai indicar para o Supremo Tribunal Federal aquelas pessoas que estão muito próximas a ele, né? As pessoas do convívio dele, que dão consultoria e assessoramento para ele todo santo dia, né? Ele tem mais confiança em quem trabalha com ele do que um membro, por exemplo, do Ministério Público que está mais distanciado dele.
Então, isso é bem comum que os AGUs, né, os Advogados Gerais da União, estejam sempre na lista de possíveis indicados a ministro do Supremo, que não é diferente nos tempos atuais. Então, qual é a diferença entre Ministério Público e a Advocacia Geral da União? A Advocacia Geral da União, ela vai fazer tanto a consultoria e o assessoramento do poder público. Se você quer saber mais sobre consultoria jurídica, eu vou deixar um card que você clicando vai tomar conhecimento do que é a consultoria jurídica que nós abordamos em outro vídeo. Mas a AGU não faz só consultoria jurídica e assessoramento do poder público. Ele faz a defesa também do poder público. Então, quando a União quer leiloar campos de petróleo, a gente vai estar lá fazendo o plantão, né, para as ações liminares não suspenderem esse leilão. As ações contra o Enem, que suspendem o Enem, a gente vai estar lá de plantão para defender a legalidade do certame. Os tributos da União que não são pagos a tempo, nós vamos fazer a execução desses tributos. Se algum banco, por exemplo, der sinais de insolvência, uma das procuradorias que está dentro da AGU vai atuar junto ao Banco Central para fazer a dissolução desse banco, a liquidação desse banco. De uma maneira geral, a Advocacia Geral da União, ela vai tanto prestar essa ajuda intelectual jurídica aos gestores públicos e na outra ponta vai fazer a defesa dessas políticas e destes entendimentos junto aos tribunais. Sejam eles tribunais de primeiro grau, sejam no último instância do Tribunal Brasileiro, que é o Supremo Tribunal Federal. Já o Ministério Público da União, ele tem uma outra atividade. Ele vai capturar o interesse coletivo e colocar em processos. Pode ser tanto em face de particulares, pode ser em face da própria União. Ele pode demandar em juízo contra a União, contra os estados, contra o município. Então o Ministério Público, mesmo sendo pago pelo aquele órgão, ele pode ajuizar ações contra aquele órgão. O Ministério Público também, ele é o titular da ação penal. É ele que promove as ações criminais contra as pessoas investigadas ali, as pessoas indiciadas. O Ministério Público também tem uma função muito importante, que é a de fiscal da lei, que a gente chama de custos lege, que é basicamente emitir pareceres nos processos judiciais a respeito da legalidade daquelas pretensões, mas são em casos muito específicos, não são em todos os casos, né? Demanda uma série de requisitos para o Ministério Público atuar como fiscal da lei. O Ministério Público também, além da ação penal, tem uma função muito importante, que é de fazer a fiscalização externa da polícia. Então, ele, além de promover a ação penal, ele vai fiscalizar a polícia. É como se fosse uma corregedoria que não está dentro da corregedoria da polícia. Ele vai olhar para a polícia de fora, enquanto que a corregedoria da polícia olha por dentro, né? Então, os próprios policiais fazendo a correição dos policiais e o Ministério Público fazendo fazendo aquela análise daquela legalidade ali, daquela estrutura de fora do órgão. Só que, como eu falei, nem tudo é tão simples. Existem várias procuradorias dentro do Ministério Público da União que não têm ação penal e nem fazem fiscalização externa da polícia. Um exemplo disso é o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, hoje eu trabalhei lá, as pessoas chegavam com medo, né, achando que poderiam ser denunciadas criminalmente, mas o Ministério Público do Trabalho só tem atribuição no campo civil. Ele não tem atribuição na esfera criminal. Por mais que o crime seja um crime trabalhista, o Ministério Público do Trabalho ele fica com a parte civil e manda a parte criminal para o Ministério Público Federal. Tá, tudo bem, eu entendi o que faz o Ministério Público e eu entendi o que faz a Advocacia Pública pela Advocacia Geral da União. Vamos entender então como é que funciona a Advocacia Geral da União e as suas 4 procuradorias. As 4 carreiras de procuradores que tem dentro da Advocacia Geral da União. Primordialmente, nós temos ali, dentro da Advocacia Geral da União, a carreira de advogado da União e a carreira de procurador da Fazenda Nacional. Vinculado também à AGU, nós temos a carreira de procurador federal e a carreira de procurador do Banco Central. O advogado da União, por mais que o nome dele não seja procurador, ele está vinculado à Procuradoria Geral da União. E o chefe da Procuradoria Geral da União é o Procurador-Geral da União. Acima do Procurador-Geral da União, nós temos o Advogado-Geral da União. Então, temos 4 carreiras: Procurador do Banco Central, Procurador Federal, Procurador da Fazenda Nacional, Advogado-Geral da União. Cada uma dessas carreiras tem um Procurador-Geral. Procurador-Geral do Banco Central,
Procurador-Geral Federal, Procurador-Geral da Fazenda Nacional, Procurador-Geral da União. E acima desses 4, nós vamos ter o Advogado-Geral da União, que é o chefe máximo da instituição. Já no Ministério Público da União, nós temos 4 grandes carreiras, 4 grandes órgãos, na verdade, que é o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. No Ministério Público Federal, nós temos a carreira de Procurador da República. No Ministério Público do Trabalho, nós temos a carreira de Procurador do Trabalho. Dentro do órgão Ministério Público Militar, nós temos a carreira de Promotor Militar. E dentro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nós temos o cargo de Promotor. Algo semelhante ao que acontece com a carreira de Advogado da União, acontece com as carreiras do Ministério Público Militar e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Porque o promotor de Justiça Militar e o promotor do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, eles não têm o nome procurador, eles têm o nome promotor, que são titulares de ação penal. O nome promotor sempre é a pessoa que maneja a ação penal. Mas, quando você promove de promotor, você não se torna um promotor de segundo grau. Você se transforma num procurador de justiça. Então, mais um nome de procurador. Então, o promotor do Distrito Federal e Territórios, na promoção dele, quando ele vai trabalhar no Tribunal de Justiça, ele vira procurador de justiça. E o promotor de justiça militar, quando é promovido, ele vira procurador de justiça militar. Disso tudo, nós podemos ver que a AGU, a Advocacia Geral da União, e o MPU, o Ministério Público da União, cada órgão tem 4 carreiras de procuradores. Então, nós temos 8 carreiras de procuradores se juntarmos a Advocacia Geral da União e Ministério Público da União. Só que, como nós vimos, as carreiras são bem diferentes. Às vezes muito diferente entre elas mesmas dentro de um determinado órgão. Por exemplo, um promotor de justiça militar é muito diferente de um procurador do trabalho. A atividade é muito diferente. Mas como eu disse no início do vídeo, né? Olhando de longe todo mundo é médico, mas olhando de perto as coisas são bem diferentes, né? Então, em termos de carreira, qual é a grande diferença entre AGU e MPU? A AGU ganha subsídio e honorários, né? Honorários é variável, pode ser um mês bom, pode ser um mês ruim. O Ministério Público, por sua vez, já tem um subsídio bem alto e em termos de diferença entre a AGU e o Ministério Público, deve dar uma diferença de mais ou menos 15% na remuneração. E o Ministério Público da União tem uma vantagem, que eles têm 60 dias de férias e também tem substituição. Na substituição, por exemplo, um promotor sai em férias por 30 dias, tu vai lá, substitui esse promotor e ganha 1/3 a mais no salário. Em termos de estrutura para trabalhar, o Ministério Público, como é uma carreira mais antiga que a AGU, de forma geral, eles são mais estruturados, carreira de apoio, assessor, que a AGU ainda está em construção. Como a lei complementar que consolidou a AGU é de 93 e ela foi prevista na Constituição de 88, ela teve muito pouco tempo para se estruturar. Então é uma carreira que está ascendendo, que está crescendo muito rápido. E o Ministério Público, por sua vez, já é uma instituição mais consolidada. Então, neste vídeo, nós tentamos esclarecer que 2 instituições têm 8 procuradorias. A intenção do canal do Procurador é falar a respeito das 8 carreiras. E nós vamos colocar o vídeo das 8 carreiras para que vocês tenham melhor compreensão e possam aprender mais sobre as atividades de procurador. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que deixe o seu gostei, se inscreva no canal para receber mais notícias e mais vídeos sobre procuradorias. Fique conosco, um abraço!